E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Mais vídeo aí de conteúdo para vocês, para entrar na nossa playlist de atualidades e conhecimentos gerais, porque a gente vai falar sobre conceitos de terrorismo. Na verdade, vamos falar sobre o que é de fato o terrorismo, mas aquela linguagem bem tranquila, né, que eu passo para vocês. É quase um pisando em ovos aqui quando se fala de terrorismo, mas a gente vai falar, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem um monte de conteúdo aqui para vocês, inclusive sobre conhecimentos gerais e atualidades, que é o nosso tema de hoje. Gostaria, logicamente, de pedir para que vocês me sigam também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @opedrorenault, porque por lá o pessoal já sabia que ia sair um vídeo sobre terrorismo, já estava teorizando sobre essa possibilidade com vocês. Certo? E também na Twitch. Então vou de volta lá pra Twitch, lá pra jogar joguinho, falar um pouquinho, fazer uns reacts. Tô gostando disso, tá bom? Vamos lá então. Tô no visual novo, né? Você sabe que eu usava... Tem vídeo meu antigo aqui usando suspensório, voltei. Que agora tô voltando a entrar em forma e eu tô achando... né? E aí, ó... Aí é o seguinte, vamos falar sobre terrorismo. Primeira coisa, vamos conceituar terrorismo. Terrorismo, às vezes quando eu olhar para o lado aqui é porque eu tenho os meus textos aqui que eu ditei. Antes, eu quero até mostrar para vocês que a base, uma boa base foi retirada dessa obra aqui, ó. Olha só, Dicionário de Conceitos Históricos, que a gente já fez vídeo sobre isso, né? Inclusive esse vídeo vai entrar tanto no Conhecimentos Gerais e Atualidades, quanto também na playlist de... conceitos históricos, tá bom? Acho legal. Ok, já mostrei esse livro outras vezes para vocês. Ele é uma porta de entrada para você começar a estudar um tema. Ele te dá, inclusive, sugestões de bibliografia, tá? Que acho que é importante ter. Tudo o que eu for usar de referência bibliográfica aqui na descrição. Então, terrorismo é a gente pode entender o terrorismo como uma ação contra civis. Em linhas gerais, entendam o terrorismo como uma ação contra civis. É isso. É uma ação violenta que utiliza fins políticos. Esse primeiro ponto que eu tô falando para vocês, ele talvez seja um dos mais importantes desse vídeo de hoje. Não necessariamente não é contra o Estado, certo? Você pode ter um envolvimento do Estado, inclusive você vai ter um terrorismo de Estado, mas é uma ação que atinge os civis. Vocês já vão ter, eu não vou ficar citando 1.289 exemplos aqui, só alguns exemplos que eu vou citar, porque senão a gente não vai parar nunca, certo? Falando aí sobre terrorismo. Então já entendam, terrorismo é uma ação contra civis. E por que eu tô falando? Eu falei para vocês lá no começo que fazer um vídeo desse é basicamente pisar em ovos, mas eu não tenho medo. A gente tem um compromisso aqui com a ciência, com a bibliografia, entre outras coisas. Porque é muito comum a gente pegar o terrorismo, falar o conceito de terrorismo e jogar dentro do espectro político, sabe? Falar, mas tem o terrorismo é uma prática da esquerda, que eu tenho certeza, eu já antecipo, já adianto vocês, porque eu tenho certeza que vai alguém pensar, por exemplo, você precisa falar de Stalin. Tem umas pérolas, né, como o Holodomor, e aí é importante destacar que esse vídeo não é um vídeo sobre o conceito de Holodomor, mas é importante destacar o Holodomor, que representa aí, que significa a morte de fome, né, a grande fome ocorrida na Ucrânia nos anos 30, dentro do governo soviético, que era o governo do Joseph Stalin. A gente não vai falar disso agora, tá? Não é, mas eu já estou antecipando porque eu sei que isso pode surgir, inclusive, ou por dúvida, curiosidade mesmo, ou por gente que chega com desonestidade intelectual no vídeo. Isso acontece, tá? O objetivo é informar, é tentar passar o conceito corretamente para vocês. Não há aqui, nesse canal Parabólico, qualquer tipo de negacionismo sobre o que aconteceu sobre a fome na Ucrânia. A fome na Ucrânia ocorreu, tá? Então já antecipo vocês. Lá nos anos 30 ocorreu. O que a gente luta contra é a distorção histórica sobre os motivos dessa grande fome. O próprio conceito de Holodomor, de falar Holodomor, é para tentar associar ao Holocausto, como se fosse uma ação pensada, por exemplo, de Joseph Stalin. E também vale lembrar aqui que não estou aqui também passando o pano, que é o conceito mais utilizado hoje, para Joseph Stalin também, que tem que ser feitas críticas até mesmo ao governo de Joseph Stalin na União Soviética. Mas assim, o que tentam mostrar é que foi uma ação pensada, que ele queria matar milhões de ucranianos, né? Até mesmo os números de mortos, mortos certamente ultrapassam milhões. Só que você tem distorções em dados de 2,5 milhões, 6 milhões.
Gente, eu já vi gente na internet falando em trilhões de mortos. Eu queria entender como que é possível ter trilhões de pessoas mortas. Só se elas reencarnarem, assim, e depois voltarem na mesma hora ali e morrerem de novo até chegar a 30 trilhões de mortos. Eu já vi argumentos falando assim que Marx mandou Stalin. Onde que quase um Marx viu a Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram desse daquele deputado que eu não vou ficar citando nomes aqui. A fome na Ucrânia ocorreu por diversos motivos, envolvendo sim uma política, um desequilíbrio dentro do próprio Partido Comunista, sim, mas ela também foi causada muito. Você tem que levar em consideração o momento de seca, de estiagem. Você tem que levar em consideração a questão dos kulaks, que são os ricos proprietários de terra na Ucrânia, o movimento nacionalista da Ucrânia contra a União Soviética. Você tem todo um processo, tá? A única coisa que eu quero tirar de vocês é a ideia de que Stalin mandou matar 6 milhões de ucranianos, ele mandou matar de fome, tirem a comida deles, tal, e vamos matar, tal. Até mesmo porque, gente, é difícil a gente falar isso, porque a Ucrânia era a segunda grande república soviética depois da Rússia. Sabe como é que você vai matar a população assim? Mas não é o caso. Eu só estou dando um exemplo para vocês, porque a gente costuma pegar o conceito de terrorismo e expandir para tudo, e até mesmo em casos que não necessariamente são terroristas. Mas tem terrorismo revolucionário? Existe também, ele existe. Tá? Então, assim, a gente não está aqui para ficar falando, não estou aqui para ficar falando para vocês que o terrorismo é uma prática de um espectro político só específico. Não, ele tem funções políticas. O objetivo principal do terrorismo, ele é político. E aí o político, ele pode ser de um grupo X, um grupo Y, dentro do espectro político, pode ser de um grupo religioso ou de um grupo que não é religioso, mas as motivações sempre são políticas. Eu quero que vocês entendam isso. É importante destacar algumas coisas, né? A gente costuma categorizar 4 tipos de terrorismo. O terrorismo revolucionário, inclusive o terrorismo revolucionário é categorizado inclusive com grupos de esquerda, principalmente quando a gente fala de uma América Latina, por exemplo, que atingiu mortes de civis e por aí vai. A gente costuma falar, deixa eu até ver minhas anotações ali, o terrorismo nacionalista. Esse terrorismo nacionalista, você tem vários exemplos na história do mundo também, inclusive. A gente pode falar, assim, só para citar por alto, assim, para vocês, exemplos, como tem vídeo aqui no canal sobre o IRA, o Exército Republicano Irlandês, tem vídeo aqui no canal sobre. Pode citar o ETA também, do País Basco, né? Tô devendo vídeo para vocês sobre o ETA, já tá anotado, vou fazer também. Se a gente pensar em movimentos lá atrás, por exemplo, nos países eslavos e por aí vai. Então você tem o terrorismo de caráter nacionalista. Existe um terrorismo de Estado, muito comum a gente ver, que utiliza a ação violenta do Estado contra a população civil, principalmente quando há opositores. Eu quero até mostrar para vocês, porque aí a gente também tem que passar a combater as distorções históricas, tá? Isso não significa que a gente concorde ou discorde de tudo. Por exemplo, você pensa numa ditadura... Vamos pensar na América Latina, uma ditadura de Pinochet que matou população, matou civis, matou opositores. A gente chega aí a centenas e milhares até de opositores mortos na América Latina pelas ditaduras sanguinárias, militares. Pensa no Brasil, por exemplo. E aí você pode até falar assim, poxa, mas tem também o pessoal da guerrilha armada. Eles eram chamados pela ditadura de terroristas, como procurados. Mas aí que tá, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque... a guerrilha armada, ela não visava matar a população, e sim trazer a população para o seu lado. E aí você tem que ver se ocorreram, de fato, mortos potencialmente feitos pela guerrilha armada, a guerrilha armada revolucionária, alguma coisa que vocês quiserem chamar durante, por exemplo, a ditadura militar no Brasil, que visasse atacar e matar pessoas em prol da sua causa, matar civis inocentes. Você tem que olhar, colocar na balança, dar uma olhada nesse sentido, tá bom? Então isso é importante destacar. Você tem terrorismos de Estado, quando a gente, por exemplo, até mesmo de forma internacional, vamos pensar, eu acho que o melhor caso, o melhor exemplo para se pensar, quando a gente teve, por exemplo, o ataque de 11 de setembro de 2001, triste, que foi um ataque terrorista, assim, promovido pela Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Bin Laden, vamos só lembrar que o Bin Laden, ele era um saudita,
né? Ele não era um afegão, mas ele era protegido pelo afegão. Já acontece história, inclusive, sobre quando a gente já falou de Mujahideen, já falamos sobre o que está rolando no Afeganistão, a questão do governo do Talibã. E aí os Estados Unidos promoveu a guerra contra o Afeganistão em 2001, né? O nome dessa guerra, ou o grande slogan, é a guerra contra o terrorismo. Só que aí se promovia terrorismo. Vale lembrar que muitos civis afegãos, paquistaneses também, foram mortos durante esse processo de guerra, torturados por soldados americanos e levados inclusive para a prisão de Guantánamo, sem ter nenhuma prova de que eles tinham qualquer tipo de relação com a Al-Qaeda ou com Osama Bin Laden. Tem até um filme, eu falei desse filme há muitos anos aqui no canal, chamado de Guantánamo, história real de 4 jovens britânicos / paquistaneses que estavam ali na fronteira entre Paquistão e Afeganistão e foram presos pela Al-Qaeda, mas assim, eram jovens que foram lá porque um deles ia casar no Paquistão e tal, enfim. Então você combate o terrorismo praticando também mais terrorismo. E aí entra a questão de terrorismo psicológico, a tortura, entre vários pontos também. E existe também o terrorismo criminoso, o terrorismo feito muito pela máfia, pelos cartéis, né? Quando a gente pensa no cartel de Medellín, por exemplo, tá falando de Pablo Escobar, né? E por aí vai. Aqui no Brasil a gente já viveu isso muito, inclusive eu lembro dos ataques, não gosto nem de ficar lembrando disso ou de falando muito disso, mas eu lembro muito bem dos ataques de 2006, eu estava na faculdade, que tinham, né, contra a população civil. Chegou na prática, né, teve um terrorismo muito psicológico ali. Eu lembro que a aula foi suspensa, foi todo mundo para casa em 2006, que ia ter um grande ataque de crime organizado, né, e por aí vai. Isso não deixa de ser também uma ação terrorista, tá? Isso é o terrorismo de fato. Agora, o que vocês têm que entender, unindo tudo isso que eu falei sobre esses conceitos de terrorismo? É uma ação violenta contra civis, tá? Assim, entre guerra de Estado, Estado contra Estado, se não tiver envolvido necessariamente civis, a gente não precisa chamar necessariamente, você tem declaração formal de guerra e por aí vai. Agora, que envolveu o civil, envolveu de alguma forma, a gente costuma conceituar como terrorismo. Agora, tem casos e casos também, ainda assim, a questão é muito mais complexa do que se imagina, porque inclusive já fiz vídeo aqui, por exemplo, há muitos anos já, falando sobre grupos nacionalistas ou grupos de libertação, dependendo do Estado, considera terrorista ou não, certo? Como eu lembro quando eu fiz um vídeo sobre o Hamas na época, eu falei quais eram os países que ou consideravam terrorista e outros que consideravam a luta do Hamas legítima, principalmente se o Hamas se tornasse, por exemplo, um partido político e por aí vai, né? O buraco é mais embaixo, é bem mais complexo, tá bom? Historicamente, a gente entende que ações terroristas, na prática mesmo, acontecem desde o século I depois de Cristo, talvez até antes. A gente costuma registrar a partir do século I, principalmente ali quando a gente fala sobre a extensão, já no século I a gente já está falando de extensão do Império Romano, quando a gente fala dos chamados zelotes, que era um grupo de judeus que eram resistentes à dominação romana. E dentro desse grupo surgiu um grupo mais radical, que eram os sicários, que eles atacavam tanto os judeus quanto não judeus que fossem simpatizantes da causa romana, né, do Império Romano. Esse terrorismo, então, a gente costuma dizer que talvez a origem tenha sido aí. Mas quando a gente fala do terrorismo moderno, aí a gente já está envolvendo questões que vêm principalmente chegando na final do século XVIII, entrando no século XIX, principalmente XIX mesmo, até o século XX. O século XX é um século marcado por ações terroristas, né? Não é que nada tenha a ver esse caso que eu utilizei dos romanos, é porque hoje envolve toda uma questão geopolítica, uma questão muito maior em complexidade mundial, certo? Em questões de Estado, como eu falei para você sobre IRA, sobre ETA, nacionalistas do leste europeu, entre outros casos também. A complexidades, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no ataque no carro-bomba do Rio Centro, no final da ditadura militar no Brasil, se eu não me engano, faleceu uma pessoa, eu já não lembro, que foi um ataque promovido pela linha dura da ditadura militar, foi em 83, 84, 82, 3, 4, por ali. Dentro da própria ditadura militar, contrária à própria ditadura, né, que na época o governo do presidente João Batista Figueiredo, que estava lá promovendo a redemocratização lenta, gradual e segura, já desde o governo do Geisel, né? Então, os da linha dura, que não queria que a ditadura acabasse, promoveram um atentado, né, um ataque terrorista no Rio Centro, com um carro-bomba, né, um Jaguar explodiu e tal.
Se a gente for ficar olhando exemplos, a gente vai longe, né? A própria complexidade que se teve no 11 de setembro de Bin Laden, a complexidade que se tem do Estado Islâmico, que a gente sabe, são questões muito mais complexas do que o que a gente falou ali da origem lá de Roma. Há quem diga também que esse terrorismo moderno ele se inicia inclusive na Revolução Francesa, quando a gente pensa naquele período do terror, você lembra? De civis mortos por serem considerados antirrevolucionários pelos próprios jacobinos e por aí vai. Então você tem questões muito mais complexas a se pensar no terrorismo e não definir o terrorismo só como uma vertente, uma linha que vai e tal e pronto. Porque existem questões muito em volta disso. E uma outra questão quando a gente pensa desse terrorismo, principalmente no século 20 e 21, é que muitas vezes a gente olha para o terrorismo praticado, entende as justificativas do terror extremamente antiquadas, retrógradas, e de fato são. Vamos pensar, por exemplo, sobre... Eu acho que o melhor exemplo é o ataque de 11 de setembro. Pior exemplo, na verdade, é o ataque de 11 de setembro de Osama Bin Laden. Ou se a gente pensar no ISIS, né, no Estado Islâmico e tal, a gente sabe que muitas questões ali, todo o debate ou o embate, a prática utilizada, ou melhor dizendo, a teoria utilizada, a justificativa utilizada são justificativas que são contrárias a qualquer tipo de liberdade, quando a gente pensa em liberdade de opinião, liberdade de expressão, de pensamento, de diversidade. Porém, as práticas muitas vezes são utilizadas de uma tecnologia de ponta, certo? São utilizadas de uma tecnologia de ponta. Então você tem grupos terroristas hoje no mundo que tem por trás uma ideia extremamente defensiva, conservadora, mas a prática utiliza materiais, uma indústria bélica de altíssima qualidade, o armamento, tudo que se utiliza. Então, aí a gente faz uma relação, porque quando você olha, por exemplo, para grupos terroristas no Oriente, você enxerga esses grupos terroristas com armamento pesado e tecnologia de ponta. Dando um exemplo do Oriente, tá? Só um exemplo para vocês, mas isso acontece no mundo inteiro. É que do Oriente, quando a gente olhava, por exemplo, para o Estado Islâmico, você olha para o Estado Islâmico, você vê os carros, né? Os Toyotas, eles têm muito dinheiro, poços de petróleo, por aí vai. Os carros utilizados, as armas utilizadas. Muitas vezes, vocês sabem que, por exemplo, no próprio Afeganistão, quando a gente fala lá do Talibã e da própria Al-Qaeda, você tem armamentos recebidos pelos próprios Estados Unidos. Na Guerra do Afeganistão de 1979, disputa do Afeganistão entre Estados Unidos e União Soviética, é a última cartada, a grande cartada da Guerra Fria, por exemplo, pelos soviéticos. E você tem armamento de tecnologia de ponta ali, nesse sentido. Então, dá para fazer uma relação, inclusive, com esse terrorismo do século 20 e 21, certamente com o efeito da globalização, certamente com esse efeito da globalização, dessa tecnologia de ponta, dessa economia chegando a diversos locais, certo? Então, dá para você fazer essa relação. Não só dá, como você deve fazer essa relação. E a mídia, para a gente fechar, a mídia tem um papel fundamental, certo? Quando a gente faz o debate sobre terrorismo. Porque você tem dois pontos. Existe sim uma parcela da mídia, sobretudo tradicional, que é sensacionalista quando se trata de grupos terroristas, historicamente, tá? Historicamente, inclusive distorcer o que é terrorismo, o que não é terrorismo. Então você pega, às vezes, grupos de luta social e a mídia, historicamente, pode tratá-los como terroristas, sendo que não são terroristas, não há ação violenta contra a população, contra civis e nada, mas sim uma luta por direitos, né, dentro da concepção de direitos humanos. A mídia, dependendo da conjuntura, dependendo do contexto, ela pode fazer isso, fazer uma distorção, vocês sabem que faz. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um papel fundamental na luta antiterrorismo também. A mídia também tem um papel fundamental na luta antiterrorismo, principalmente propaganda. Ela tem que utilizar da sua ferramenta midiática mesmo, de fato, do seu poder de massa de propagação para identificar de fato o que de fato é terrorismo. Então ela tem um papel fundamental nesse processo de levantar o debate, trazer de forma inclusive didática. E essa é uma crítica que eu faço muito à mídia tradicional, sobretudo brasileira, de ser muito pouco didática muitas vezes sobre assuntos que são muito importantes. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, o canal Parabólica, ele surgiu, eu já faço até uma propaganda aqui, né?
ele surgiu, o canal Parabólica surgiu lá em 2015, em janeiro de 2015, com o intuito de tornar as notícias sobre geopolítica mais didáticas para as pessoas. O canal Parabólica não era de videoaula, começaram a me chamar de professor, eu sou professor mesmo, eu já dava aula, aí eu falei, então vou começar a dar minhas aulas do cursinho, só que no canal. Por isso que chama Parabólica. A ideia, o pessoal muito pergunta assim, por que Parabólica? A ideia era uma grande antena, pensar numa grande antena que captava o sinal e tentava transformar esse sinal mais didático para as pessoas. Tanto é que um dos primeiros vídeos, eu não sei se o primeiro, mas um dos primeiros, foi sobre um dos ataques de terroristas do Estado Islâmico, aquele quando teve o jogo de França e Alemanha no Stade de France, em Paris, não foi? Depois daquilo eu fiz o primeiro vídeo tentando explicar o que era o Estado Islâmico, porque começou a vir um monte de notícia e falou o que é o Estado Islâmico, que grupo é esse que surgiu lá em 2014, mas será que foi em 2014 mesmo ou veio em 2011? Aí você começa a andar mais atrás, você fala assim, poxa, mas esse Estado Islâmico tem uma relação com a guerra do Iraque de 2003. Eu comecei a fazer vídeos assim, tentando explicar isso, porque eu via que a gente não conseguia achar essa informação de uma forma didática, as pessoas começaram a procurar muito, o assunto procura. Quando acontece alguma coisa, infelizmente, alguma coisa triste no mundo assim, em algum país, aí olha, em algum grupo, alguma coisa, né? Seja terrorista ou não, que eu tenho um vídeo aqui no canal, esse vídeo começa a ganhar visualização, dá um boost na visualização, por mais que seja um vídeo antigo, alguma coisa assim, eu percebo isso, né? Então o meu objetivo era fazer isso, transformar de maneira mais didática. Então a mídia ela tem um papel fundamental nessa questão de entender o que é o terrorismo, para tentar criar esse movimento antiterrorista mesmo, de fato. Porém, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ela também é sensacionalista quando ela quer, sabe? Para taxar qualquer grupo de luta social como terrorista, e não é bem assim que funciona. Enfim, tá dado recado sobre conceitos aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo coração. Deixa aí nos comentários, dê as suas opiniões também, sempre com muito respeito, sempre com muita tranquilidade. Vou ficando por aqui. Agora sim, amo vocês de coração. Grande beijo, fui!